Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as dores. Hoje nós vamos conversar a respeito de maldição hereditária. Muitos telespectadores e muitas telespectadoras têm pedido que nós analisemos e discutamos o assunto com quem é a favor e com quem seja contra. No sentido de tentar entender o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto, né? Já foi bastante moda, vamos chamar assim, nos meios evangélicos, né, discutir essa questão. Hoje nem tanto, porém as dúvidas restaram. E todas as vezes em que uma determinada família, um determinado grupo começa a sofrer ataques muito parecidos, muito semelhantes do poder das trevas, ou coisas ruins, muito iguais acontecem com as mesmas pessoas da família, sempre a ideia da maldição hereditária volta à tona. Agora, o que de fato a palavra de Deus afirma a respeito deste assunto? Por que os irmãos e as irmãs que creem na maldição hereditária pensam dessa forma e os que não creem não pensam? Vamos ouvi-los, vamos pensar a respeito, né? Vamos ponderar, analisar os textos e os argumentos utilizados e depois a gente tira a nossa própria conclusão, sem nenhuma maldição, só com bênção. Vamos? Está no ar o Vejam Só. Olá! Começamos essa edição do programa Vejam Só, sempre em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Hoje, para conversar sobre maldição hereditária, volta ao programa, depois de muito tempo, o apóstolo Maurivan Galdino da Costa. Não, Maurivan Galdino Costa. Isso. Da Igreja Apostólica Rebentes de Oliveira. Paz e graça, apóstolo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, paz. É um prazer estar aqui. E o endereço da igreja do senhor? Rua Alberto de Oliveira, 69, Santo André. Condomínio Maracanã, Santo André. Fica perto de onde? O Condomínio Maracanã é um bairro na periferia de Santo André. É fácil chegar lá? Fácil, não é tão difícil, não. Tá bom, muito Coloca obrigado. no GPS. Agora é o Waze, né? É o Waze. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Volta também ao programa um dos nossos parceiros, o irmão Daniel Mastral, escritor e conferencista, líder do Ministério Guerreiros da Luz, dispensa apresentação, principalmente pelo fato de ele ser muito conhecido por ter tido um passado ligado ao culto às trevas. Seja muito bem-vindo, Daniel Mastral, mais uma vez. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do Vejam Só de poder estar prestigiando esse tema, né? Tão comentado, mas ainda pouco conhecido. Né? Quero aproveitar também e convidá-los a participar do nosso canal do YouTube. Todo domingo tem vídeo novo, tem mais de 400 vídeos no nosso canal que vão trazer para vocês reflexões e vai expandir seus horizontes de conhecimento. E hoje o debate vai ser muito interessante. Lembrando, galera, duelo de ideias, tá? Não é um confronto de pessoal aqui, porque as pessoas confundem, né? É um duelo de ideias para que todos possamos aprender juntos, porque ninguém sabe tudo, né? Sabemos em parte. Mas qual que é o endereço do canal? Canal, você digitar lá no YouTube, Daniel Mastral, já aparece logo em primeiro lugar lá o canal. Né? Eu sou meio leigo com essas coisas, mas aparece. Somos dois. Sou dois, eu sou analógico para coisas digitais. Eu não consigo, tanto que eu preciso da ajuda de pessoas. Eu também. Né, para aparecer nas redes sociais. Somos dois. E isso não é mentira, mal sei lidar com o WhatsApp. Quer dizer, saber não sei, mas... me atrapalha um pouco também. Bom, quem sabe das coisas é o nosso querido Zeca e ele preparou a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Todos herdamos várias características de nossos pais e avós. A cor do cabelo, tamanho do nariz, inteligência, talentos. Da mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais. Mas essas características físicas, psicológicas e espirituais não definem tudo o que fazemos. Porém, pensando nessa questão e em uma tendência muito forte na igreja de hoje de tentar culpar todo o pecado e problema em algum tipo de maldição hereditária,
queremos responder a seguinte pergunta: a Bíblia dá base para esse tipo de ensino de maldição hereditária? Mas olha, preste bastante atenção na pergunta. Queremos saber se a Bíblia ensina isso. Vamos tentar explicar algumas ideias que aparecem quando esse assunto surge. Primeiro, temos aqueles que afirmam sim existir base bíblica. Uma maldição hereditária, segundo esse grupo, é um problema que surge por conta de pecados na família. De maneira semelhante, uma pessoa que comete certo pecado sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. A Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Ao longo da sua vida, o crente vai descobrir que existem áreas que precisam ser tratadas por Deus. Esse é o processo de santificação. Às vezes, alguns desses problemas poderão estar ligados às coisas que aconteceram na nossa família. Mas existe também uma outra corrente de pensamento que afirma que isso não é bíblico, ou seja, a Bíblia não ensina nunca, em nenhum texto, que existe maldição hereditária. Quando nos tornamos cristãos, somos feitos novas criaturas. Como pode um filho de Deus ainda estar sobre a maldição? A Bíblia nos diz especificamente que Deus não culpa os filhos pelos pecados dos pais. A cura, então, para essa chamada maldição geracional é a fé em Cristo e uma vida consagrada a Ele. Assim, nada daquilo que a família fazia irá afetar a vida espiritual daquele que decidir viver ao lado de Cristo. E você, amigo, que assiste ao Vejam Só de hoje, tem qual resposta para a nossa pergunta? A Bíblia ensina sobre maldição hereditária, sim ou não? Quer mais argumentos para poder decidir? Então, fique ligado no debate de hoje, que está apenas começando. Muito bem, vamos lá. O assunto é maldição hereditária. Nós recebemos aqui o apóstolo Maurivan Galdino Costa, da Igreja Apostólica Rebentos da Oliveira. Pastor, ou apóstolo, como é que o senhor entende esse assunto? A Bíblia dá base para a maldição hereditária? Em caso afirmativo, qual é? Sim, a Bíblia dá base, eu entendo bases fortes desse assunto, mas antes gostaria de dizer que a gente, como é pastor, já há alguns anos, lida com pessoas, com vidas. É muito perigoso mexer numa ferida sem saber tratá-la. Então, como pastor há 30 anos, eu sei por experiência de como as pessoas necessitam de algo mais além do momento em que ela recebe Jesus, fazendo aquela oração de confissão. Ela tem que passar por um processo. Eu acredito que fala de processo. Maldição hereditária é um processo? Acredito que faz parte do processo de libertação. Porque eu acredito que é onde as pessoas confundem apenas receber Jesus como uma oração de confissão, mas não continua esse processo que, na verdade, faz parte, como até foi dito aí na chamada aí do processo de santificação, que é um processo. E eu já posso dizer na pergunta, a base bíblica, o sim. A primeira base que eu entendo é Gálatas 3,13, que Jesus se fez maldito por nós, porque está escrito, Deuteronômio, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele não ia levar alguma coisa que não existe. Então, se ele se tornou maldito por nós, é porque existe. Tá. Então, mas antes de eu passar a palavra para o irmão Daniel, faça um resumo do que é maldição hereditária. Okay. Porque o Zeca mostrou na matéria, mas pode ser que nem todo mundo tenha acompanhado a matéria inteira. Né? É verdade. Em Números 14, 18, que é um dos textos mais usados, fala que Deus é misericordioso, que não culpa o inocente, nem inocente o culpado, é claro, ele é justo, ele sempre foi justo, ele é reto, e ele julgará cada um segundo as suas obras, diz a palavra.
E aí diz que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Então, na verdade, acho que a polêmica é quando as pessoas interpretam que Deus pune, tipo, por exemplo, o bisneto por causa do pecado do bisavô. Não está dizendo isso. Está dizendo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, ele conhece, ou sonda, meu Deus, de Davi, ou encontrar nessa pessoa, nessa visita da iniquidade, aquilo que o Senhor Jesus chama em Mateus 23, quando ele faz o discurso contra os fariseus religiosos, né? E eu entendo que Jesus definiu Números 14, 18 em Mateus 23, 32. Mateus 23, 32, Jesus diz assim: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. É quando, por exemplo, dá um exemplo prático que a gente encontra como pastor. O avô era alcoólatra, o pai fuma cigarro. E eu sou crente, me converti, aceitei Jesus. Não fumo, nem bebo, mas eu sou viciado em internet, por exemplo. Então, é só um exemplo simples que a gente sempre dá quando ministra, porque são apenas para entender. Então, Deus encontra a iniquidade, porque o princípio é o mesmo, o vício é um controle. Então, aquela pessoa está lá na igreja, mas é viciado em alguma coisa, como, por exemplo, internet, não vai dormir, a esposa chama, ele não tem álcool, não tem cigarro, mas Deus encontra a mesma iniquidade. Então, a maldição, que não é o pecado, mas é a consequência, termina encontrando espaço. Então, por isso que ele precisa passar por esse processo que eu entendo que faz parte da santificação, que é a vida inteira. Entendi. Bom, esse foi o apóstolo Maurivan Galdino Costa, da Igreja Apostólica Rebeldes de Oliveira. Agora a gente vai ouvir a primeira fala do irmão Daniel Mastral, que é escritor, conferencista e líder do Ministério Guerreiros da Luz, um homem que teve uma experiência muito forte com o poder das trevas antes de conhecer Jesus. E para o senhor, irmão Daniel, existe maldição hereditária ensinada na Bíblia? Pois é, eu penso diferente, eu tenho uma leitura diferente do irmão, e eu vou procurar fundamentar em poucas palavras, até mesmo para não ser prolixo demais, que depois eu me assisto no programa e falo, meu Deus, como eu falei, né? Ainda mais esse copo aqui está ameaçador para alguém que tem ascendência italiana. Bom, mas em poucas palavras é o seguinte: o que fundamenta a maldição hereditária, que muitas vezes é dito e repetido, é Êxodo capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Só que o texto não tem um ponto, ele não finaliza ali, ele continua. Mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que, né, acolhem os meus mandamentos. Então, 1000 por 4, 3 a 4, 4 patamar máximo. Então, Deus é um Deus de bênção, porque o desejo de Deus de te abençoar é de 1000 vezes, 1000 gerações, e de amaldiçoar até 4. Se eu fizer uma equação matemática aqui, 1000 por 4, a vontade de Deus de te abençoar é 99,6%, vontade de Deus de te abençoar, e de amaldiçoar 0,4%. É muito pequena. Mas a gente fala mais em maldição do que em bênção. Então, se você acreditar na maldição hereditária, você é obrigado a acreditar também na bênção hereditária. Porém, eu também não vejo fundamento na Bíblia nisso, porque as nossas escolhas determinam a nossa colheita. Os filhos do profeta Samuel, por exemplo, o profeta Samuel era uma referência, era o modelo, era o cara, né? E os filhos do profeta, que tinham ele como referência, não seguiram o modelo do pai. Aceitaram subornos, perverteram o juízo, colheram maldição. Filho de Davi, Absalão, terceiro filho de Davi, nasceu por volta do ano 1000 a.C. Em vez de colher bênção por ser filho de um homem segundo o coração de Deus, colheu maldição. Então, por outro lado, eu vejo Josué, que estava fadado a colher uma maldição, porque a geração de Moisés morreu no deserto porque murmurou, né? Então ele estava fadado a colher a maldição, ele é a geração subsequente. Então ele quebra a cadeia de maldição fazendo o quê? Obedecendo o princípio bíblico. Não vou repetir o erro dos meus antepassados. Então é uma questão talvez de nomenclatura. Em vez de maldição hereditária, eu penso em pecado hereditário, repetir um padrão comportamental. O pai era murmurador, então o filho vai ter uma tendência a ser murmurador. Por isso que Josué, ele vai dando ordens ao povo. Primeira ordem para conquistar, a promessa de Deus: santificai-vos. Sem santificação, né, você não vai ter vitória no adversário. Depois, aquele povo vai ser circuncidado, nasceram no deserto. Então, Josué 3,5, Josué 5,3, circuncidados. Depois aparece o anjo com espada desembainhada, pronto para a batalha, ou seja, o exército angelical está sendo mobilizado a favor de Josué. Tudo certo, batalha espiritual para a conquista de Jericó. Só que aí Josué 6,10,
não falem nada. Não sai nenhuma palavra de vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Faça silêncio. Se você murmurar, você perde a bênção. Se você repetir o padrão do erro dos seus pais, você perde a bênção. Então Josué, ele transformou a maldição em bênção. Ele aplicou o que Ezequiel 18, especialmente o versículo 1 a 28 explica melhor o contexto, mas a gente vai falar mais especificamente, Ezequiel 18, de 22 a 28, explica muito bem. O pai não levará a maldição do filho, nem o filho levará a maldição do pai. A maldição do ímpio vai persegui-lo, e a bênção do justo vai percorrê-lo. E a gente vê isso também no Novo Testamento. Vou dar mais exemplos em outros momentos, para não falar demais, monopolizar demais aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos para a pergunta que está publicada no facebook.com/programa Vejam Só. A Bíblia dá base para a maldição hereditária? É a mesma pergunta do nosso tema. Sim ou não? Ah, mas eu ainda não sei. Não, responde o que você pensa agora, não faz mal. Depois você pode mudar de opinião, à medida que você ouvir as ponderações dos nossos convidados. Ah, mas eu não sei o que a Bíblia fala. Pois é. Que tal estudar a palavra de Deus juntamente com irmãos e irmãs das mais variadas denominações em todo o Brasil? A Agrade tem unidades de estudo da Bíblia em todo o Brasil. São as mais de 600 filiais da Academia Teológica da Graça de Deus. Ligue amanhã no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 3150819. Ligue lá e diga onde você mora. Qualquer lugar do país. Aí eles vão dizer onde fica a grade mais próxima de você. Lá tem o curso bíblico. Os outros cursos da grade vai depender da filial que você que for fácil para você, Então aí você fala, eles vão te dar uma lista dos cursos, fora o curso bíblico. Tem de tudo que você puder imaginar, todos os cursos voltados para a obra de Deus, Voltados para a obra de Deus, todos eles, Até o curso de gestão eclesiástica, de administração eclesiástica, é voltado para a obra de Deus, porque muitas igrejas estavam enfrentando problemas trabalhistas com a mão de obra voluntária dos obreiros, E aí a Grade oferece um curso de gestão que vai te orientar, um curso de, acho que um semestre ou 2, acho que são 2 módulos, você vai ser orientado, orientada como agir dentro da lei para não ter problemas com a mão de obra voluntária que você usa na sua igreja, na sua ONG, Tem curso de canto para quem gosta de cantar, curso de música para quem gosta de tocar. Tem muito curso lá, além dos cursos teológicos, bíblicos, históricos, tá bom? Ai, que legal. Esse é o momento bacana do programa, a hora em que a gente conhece você, E agora tem a novidade de podermos ouvir a sua voz e o seu recado. Além da foto, você pode mandar um vídeo, dando uma sugestão, fazendo alguma observação a respeito do programa, a gente vai ver aqui. E tanto a foto quanto o vídeo concorrem a presentes. Esse mês nós vamos sortear o kit do Shopping do Povo, Shopping de quem sabe comprar, com a Bíblia visual com infográficos da Sociedade Bíblica do Brasil e o Pais Modernos, Valores Eternos, Então, não perca a oportunidade. É só bater a sua foto, fazer o seu selfie, como é que fala? E postar no facebook.com/programa Vejam Só. Ah, mas como é que faz o vídeo? No Facebook tem as instruções para você fazer o seu videozinho e mandar para cá, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Barueri, aqui em São Paulo. O Israel Cordeiro foi fotografado pela esposa Gislaine Alves. Valeu, Israel. Deus abençoe você. Esse filme é bom. Vamos para a segunda foto. Em Caparaó, nas Minas Gerais, o presbítero Jefferson Queiroz. Mas ele não está sozinho. Será que é essa foto mesmo? Bom, aqui só aparece o presbítero Jefferson Queiroz em Caparaó, nas Minas Gerais, e tem um garotão lá do lado dele, É ele mesmo. Então tá bom. O irmão Jefferson podia dar o nome do garoto, Mas tá bom, vai. Em Irecê, lá na Bahia, nós temos o Roberval
E quem bateu a foto do Roberval foi a Maiara, né? A fotógrafa foi a Maiara. Um grande abraço ao povo de Irecê. Um dia eu ainda vou conhecer a Bahia, vou passar em Irecê. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a Viviane Nunes assiste ao programa. Obrigado pela sua audiência, Viviane. Deus abençoe. Um grande abraço para todo o povo de Duque de Caxias. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo do Ricardo, lá de Goiás, o recado que ele mandou para nós aqui no programa Vejam Só. Bom, o assunto hoje é maldição hereditária e nós temos o apóstolo Maurivan Galdino Costa, da Igreja Apostólica Arrebentos de Oliveira. Pela fala do senhor, apóstolo, lá na igreja do irmão, Arrebentos de Oliveira, há eventos ou cultos, ou não sei como chamar, para quebrar essas maldições? Eu na verdade, não gosto desse verbo usado, quebrar maldições. Inclusive, a Rebeca Brau tem um livro conhecido anterior, bem antigo, chamado Maldições Não Quebradas. E aí ela fala algumas coisas da vida dos crentes, né? Como os crentes têm dificuldades nas suas vidas. Eu prefiro usar um outro verbo, maldições não rejeitadas, porque eu entendo que libertação, e isso faz parte de libertação, e o maior ministro de libertação chama-se Jesus, e quando ele disse em João 8:32, está registrado, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, alguns têm medo dessa palavra libertação, especialmente os religiosos ou fariseus que nesse contexto tiveram medo e disseram, nós já somos livres, né? Ou em outras palavras, hoje diria, eu já aceitei Jesus, né? E aí somos filhos de Abraão. E Jesus disse, conhecereis a verdade. Então, eu prefiro usar maldições não rejeitadas, porque, na verdade, Gálatas 3:13 diz que Jesus já levou as maldições. Na verdade, o ministro de libertação é aquele que ensina as pessoas a tomarem posse do que Jesus já fez. Não é acréscimo, porque se ele pregar como um acréscimo, aí que caracteriza um grande erro. Qualquer coisa como acréscimo, a obra de Jesus é uma grande heresia. Até Paulo disse que um anjo do céu prega outro evangelho, seja anátema. Eu creio na obra de Cristo desde o início. Por exemplo, quando em Gênesis 3:17, Deus olha bem nos olhos de Adão e diz, maldita é a terra por tua causa. Ali houve, em Gênesis não fala, mas o próprio Jesus revela que foi um cordeiro que foi morto. E ali a obra de Cristo, no meu entendimento, é desde os tempos eternos. Para mim, graça não foi inaugurada por Paulo. Moisés já falou da graça no Salmo 90. Salvação para mim sempre foi pela graça, no meu entender, nunca foi por outros rituais ou obras ou qualquer outra coisa. Então, eu acredito, na nossa igreja, então respondendo melhor a sua pergunta, na igreja nossa, que faz parte da igreja do Senhor, nós ministramos libertação e eu prego sobre Jesus e dali nós vamos tomar posse da obra de Cristo. Inclusive, ele levou as nossas enfermidades, levou nossas dores. Então, quando a gente faz um culto para orar por enfermos, a gente está tomando posse da obra que Jesus já fez. Se eu for expulsar um demônio, eu só posso expulsar porque Jesus já venceu o diabo lá na cruz, expôs a vergonha triunfando deles na cruz. Então, na verdade, tudo que eu fizer é tomando posse da obra de Cristo, inclusive rejeitar as maldições que vieram por causa de continuidade de pecados ou de encher a medida dos pais, como Jesus declara em Mateus 23:32, no contexto de maldição, que é o que ele fala. O que o senhor pensa disso? Bom, no Novo Testamento, trazendo agora para o Novo Testamento, a Bíblia nos orienta que se você confessa os pecados e os deixa, Provérbios, né? Você alcança a misericórdia. Tiago diz que aquele que ora, nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejamos curados. Então essa é a chave. Eu confesso o pecado, eu me arrependo, eu deixo o pecado e eu sou curado, mediante também a intercessão do justo. Então é importante dois orarem, tal, dentro desse processo a gente pode chamar de libertação. A conversão é um processo imediato, a transformação é um processo, né? Um processo de crescimento da vida do cristão. Eu antes pensava como menino, agia como menino, hoje eu amadureci. Se eu pegar João no capítulo 8, trazem para Jesus uma mulher pega em adultério, flagrante. As leis mosaicas legitimavam aquelas pessoas a matar aquela mulher apedrejada. E era uma morte assim terrível, cruel, né? E Jesus sai em defesa dela. Primeiro ele começa a escrever na terra.
né? E a grande coisa, o que Jesus escreve? No meu entender, ele escrevia o pecado dos caras que estavam acusando. E muitos hoje, talvez até que estejam nos assistindo, estariam lá cercando aquela mulher com pedra nas mãos, legitimados, porque o fariseu está apoiando, porque a lei mosaica me dá chancela, então ela merece morrer. E Jesus foi em defesa dela, ele quebra paradigmas, né? Então, as pessoas vão saindo, dos mais velhos aos mais novos, ficou só Jesus e a mulher. O que Jesus fez? Vamos começar o nosso processo aqui de libertação, vamos fazer o desligamento de alma, vamos quebrar a maldição. Seu tataravô era maçom? Você foi consagrado quando era criança? Não fez nada disso, né? Então, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Esse é o processo, né? João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ela tomou posse daquilo, foi livre. Sem estar presa a um dogma, sem estar presa a um paradigma, né? Porque Jesus quebrou o paradigma. Ele foi ali na contramão do sistema. Então, a libertação que Cristo pode nos proporcionar é muito maior e mais ampla do que a gente pode compreender. Então, realmente, eu acho que quando você aceita Jesus e passa a viver a Cristo, eu não vejo, por exemplo, Paulo passando por um processo de libertação, né? Paulo, ele perseguia cristãos, ele matava os cristãos, né? E eu não vejo Paulo passando por esse processo, né? Renunciando, quebrando. Moisés nasceu no Egito, berço da alta magia. Eu não vejo Moisés passando por nenhum rito de libertação, ou fazendo desligamento, ou cancelando, ou fazendo orações contrárias, sei lá, anulando ou cancelando algum eventual pacto que ele tinha feito com as entidades do Antigo Egito. Então, eu acredito que uma vez que você aceita verdadeiramente Jesus, é cheio do Espírito Santo, né, maldição sem causa não encontra pouso, né? Então, você está isento disso. É claro que a sua conduta vai lhe tornar um alvo mais fácil, né? Se você continuar mentindo, continuar pecando, continuar repetindo os mesmos erros, você vai colher as mesmas consequências, do meu ponto de vista. Bom, apóstolo, no bloco anterior, porque agora o senhor falou assim que não se pode acrescentar nada ao que Jesus fez. Mas no bloco anterior, o senhor usou a expressão, é preciso que o crente tenha algo mais do que receber Jesus. E o senhor mencionou alguma coisa ligada a rituais ou processos de libertação, etc. Porque senão esse crente vai continuar com a maldição dele lá. É isso mesmo? O senhor falou agora que não pode acrescentar nada ao que Jesus fez, mas no bloco anterior o senhor falou que precisa de algo mais? É verdade. E isso é muito fácil de explicar, é o que eu disse. Primeiro, doutrinas bíblicas, elas andam juntas, né? Por exemplo, justificação, regeneração e santificação. São 3 vagões diferentes, bem diferentes, e eles não podem nem devem ser confundidos entre eles. Justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós não movemos nenhum dedo, cremos. E Jesus derramou até a última gota de sangue por nós. Depois temos o processo, a doutrina chamada regeneração, novo nascimento, um novo espírito, uma nova vida, um novo coração. E então entra a santificação, que é exatamente um processo de vida, né? E então, por isso que eu disse, então, alguns crentes, como eu disse, sou pastor, e como pastor a gente convive com pessoas já há 30 anos, e a gente conhece as pessoas. Então, aquilo que a Rebeca Brau falou no livro dela lá, apesar do título eu não gostar, mas ela realmente retrata crentes que estão cheios de problemas. Crentes que aceitaram o Evangelho, receberam Jesus, mas estão enfrentando algumas dificuldades. E aí eu entendo também que a Bíblia realmente define essas 3 doutrinas, e elas não devem ser confundidas, justificação, regeneração e santificação. E eu acredito que o apóstolo Paulo, que eu entendo que ele passou sim por processo, até ele fala, combati o bom combate, e completei a carreira, e o autor aos Hebreus fala que é uma corrida, a carreira proposta, mas em Tito 2, versículos 11, ele fala assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça salvadora a todos os homens. Agora, o versículo seguinte, ele diz, mas essa graça me ensina a renunciar. Me ensina a renunciar às paixões mundanas para que, aí diz o objetivo, vivamos uma vida sóbria, justa e piedosamente. Então, eu falo isso até por amor às pessoas, como co-pastor, né? Porque pastor mesmo é Jesus, né? Nós somos só co, né? Exato. E esse processo que eu chamei processo, eu estou falando da doutrina de santificação para simplificar até o nome para os ouvintes. Então, o que ele explicou nesse momento? Eu estou esperando o senhor falar do ritual de libertação. O senhor não falou. O senhor falou de doutrina.
Porque existem, nos livros que você escreve, eu ia citar isso. você menciona rituais para quebra de maldições. Como são esses rituais? O que você pensa deles? Exato. Quando eu me converti, veja bem, eu era uma página em branco. Então, não sabia nada do Evangelho, nada sobre o cristianismo. E disseram que eu tinha que passar por um processo de libertação. Eu aceitei. E foi muito importante para mim, realmente, aquilo me trouxe libertação. Tinha muitas coisas represadas dentro de mim que eu precisava drenar, precisava pôr para fora. Serviu de matéria-prima para escrever o livro Filho do Fogo, foi tudo gravado aquilo ali. E hoje, Filho do Fogo, graças a Deus, é um livro que alcança muitas pessoas, tem libertado muitas vidas, né, desses cativeiros mentais aí do adversário. Então, eu participei, sim, por rituais de libertação. Nesses rituais de libertação, é importante ponderar, entra aí a multiforme graça de Deus. Então, existe a rema, o que a Bíblia me ensina como regra. A regra bíblica, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Regra. Rema, algo específico para mim. Então, naquele momento, aquele processo de libertação funcionou, porque eu vim de um cenário extremamente ritualístico. Se alguém dissesse para mim, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ponto, só isso, cadê o ritual? Eu ia achar estranho aquilo, eu não ia ter facilidade para aceitar. Então, alguém que vem de um sistema ritualístico, candomblé, da umbanda, quimbanda, satanismo, né? Seja lá o que for, ele vai ser, o processo de libertação dele vai ser melhor compreendido dentro de um sistema ritualístico, né? Onde, claro, Jesus é o centro, Jesus é o caminho, onde vai ensinar ele a doutrina cristã. Então, isso para mim funcionou. Então, Jesus, você vê a multiforme graça de Cristo. Cristo, ele chega para as pessoas, levanta e anda, ser curado, cuspe lama, né? Não tem um modelo, né, específico, né? É a multiforme graça de Deus. Mas sempre, né, eu coloco sempre a rema, né, que é a exceção, e a regra, que é a que a Bíblia estabelece para a gente. Você pratica rituais? Não, nenhum hoje. Mas se a pessoa chegar para você lá na sua igreja e falar assim, não, mas eu venho de minha família toda foi dedicada à feitiçaria, à busca das trevas em cemitério, fazíamos coisas lá. Sim. E tal, e eu quero passar por um ritual de libertação. O que você faz com ele? Não, simplesmente eu oro, eu explico, né? O que você não pode ser penalizado, você tem que confessar as suas culpas, os seus pecados, orar uns pelos outros. Tiago, né, 5,16, né? Então, orai uns pelos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Então, esse é o processo. Então, eu oro por aquela pessoa, explico o processo da libertação e digo, você não pode sofrer por aquilo que seu pai fez. Agora, se você repetir, seu pai era mentiroso, você é mentiroso, aí criou um problema. Então, apóstolo, essa cadeia de pecados que o senhor descreveu desde o primeiro bloco, né? Até o irmão Daniel falou de tendência, né? Quem vem quem tem pais murmuradores tem a tendência de ser murmurador, sim. Foi o que você falou, né? Exato. Então, essa tendência é uma tendência porque a criança aprende ao ver os pais ou há um elemento espiritual de continuidade? Isso é muito boa pergunta e merece uma boa resposta. Na questão da hereditariedade maligna, existe aquilo que a Bíblia ensina, porque o tema do programa é o que a Bíblia ensina sobre Sim. o assunto. Espíritos familiares, que eu quero dizer que não foi inventada essa doutrina por ministros de libertação. Na verdade, Isaías 8:20 fala, aqueles que ficavam lá invocando espíritos familiares, mas, no meu entender, Jesus foi a pessoa que melhor explicou sobre a existência de espíritos familiares. Em Mateus 12, a partir do versículo 40, quando lá os fariseus pedem um sinal, Jesus já tinha feito tantos sinais e eles não creram, aí Jesus pega e emenda com o assunto, dizendo assim, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então isso é Jesus falando. Então Jesus está afirmando que aquele demônio chama o homem de minha casa é minha família. E então ele encontra vazia, varrida e ornamentada, pega mais 7 e entra lá. Então Jesus está afirmando isso. Então só existem duas maneiras de um demônio sair de uma pessoa. Ou ele aceita Jesus e ser expulso, então a pessoa morre. E o demônio fica vagando lá, porque o demônio vai ficar no cemitério, né? São as duas formas do bicho sair. Ele vai tentar entrar naquela geração, naquela família. Como em Gadara, eles quiseram ficar na região. E aí Jesus mandou para os porcos. Então, eu acredito que
como Paulo diz aos crentes de Tessalônica, que o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados, 1 Tessalonicenses 5:23, íntegros e irrepreensíveis. Por isso eu creio que na obra de Jesus, tomar posse, creio que entra o receber Jesus pela fé, o ser tratado na alma, a personalidade da pessoa que ela vem com esse problema, e no corpo também. Então, acredito que aí entra essa libertação completa, essas armas que Paulo falou, por isso que eu creio, viu, Daniel, que Sim. Paulo passou, mesmo que não esteja escrito em detalhes, mas ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortaleza, anular sofismas. Isso é um processo. Ele tinha muitos sofismas, ele estudou aos pés de Gamaliel. Só o espírito religioso dele tinha que sair durante muitos anos. Então, apóstolo, mas no próximo bloco, eu vou pedir para o irmão você descrever melhor esses processos de libertação que são feitos na sua igreja, ou os que o senhor tem conhecimento, porque o senhor está representando os defensores da existência da maldição hereditária. Tá bom. Né? Porque até agora o senhor está muito histórico para o meu gosto. Está muito presbiteriano. Vamos ver o vídeo do Ricardo Guerra, lá de Goiás. Paz, pastor Heber. Eu gostaria de saber se existe uma contradição entre Romanos 3, 21 até o final e Tiago 2, 24, uma vez que Paulo diz que somos justificados pela fé somente e Tiago diz que somos justificados também pelas obras. Muito legal. Boa a sua sugestão. A gente... O problema vai ser achar algum pastor que defenda que a gente é justificado pelas obras, né? Uhum. Mas a gente pode fazer o seguinte tema: por que Tiago discorda tão fortemente das palavras de Paulo? Né? Ou Paulo discorda das palavras de Tiago? Parece que Tiago é mais antigo que Paulo, não sei. A gente vai estudar. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só. E deixa eu ler aqui alguns comentários dos nossos telespectadores a respeito do assunto. Eles publicaram no Facebook, né? Perdão. O Dermival Júnior. A Bíblia Sagrada tem base para a maldição hereditária genética e por tradição também, mas apresenta justificação e solução para ambos os casos. Maldição hereditária genética e por tradição. O que é isso, apóstolo? Ele está querendo ver que vem dos genes, né, de Adão, quando, acredito, os nossos pais pecaram, Lamentações, e não mais existe, nós carregamos as maldades dos seus atos, etc. Está lá em Lamentações 3. Então, acredito que é isso que ele está usando, genética. Questão de consequências, né, como, por exemplo, um pai é traficante, e aí o filho não está fazendo nada, a polícia vem, bate, ele vai terminar herdando alguma coisa ruim. No mínimo, a ausência do pai, né? O senhor tem falado, desde o começo do programa, sobre uma maldição hereditária que eu aprendi diferente. Né? O que eu aprendi, que maldição hereditária é o seguinte, o senhor chegou perto quando falou dos espíritos familiares. Por causa da idolatria, ou da feitiçaria, ou lá sei eu, pecado, da prostituição, de algum antepassado, então o demônio ou os demônios alcançam legalidade para ficar numa determinada casa, numa determinada família. Então é comum que todos os homens ou todas as mulheres daquela família vão sofrer dos mesmos males, ou vão morrer de acidente, para não dizer que é doença. Então, todo mundo vai morrer de acidente, um depois do outro, ou todas as mulheres vão ser adúlteras. Não é essa a maldição hereditária clássica que ensinam por aí? O clássico é mais ou menos por aí. Então, por que o senhor não abordou isso até agora? Então, eu pertenço também à missão Shekinah, eu ajudo o apóstolo Géser, que é um pai espiritual, que ministra, e eu que ministro a aula de bênção e maldição já há muitos anos. E eu estava dizendo aqui para o Daniel, a primeira aula que eu dou, então não é só aqui na televisão não, a primeira aula que a gente ministra é tudo sobre Jesus. E eu defino exatamente, numa aula longa, justificação, regeneração e santificação, falando que o processo de libertação, nesse caso, pertence à santificação, a essa vida de renúncia. Então, na verdade, a gente ministra sobre isso. O Daniel falou sobre Ezequiel 18, quando fala, a alma que pecar, essa morrerá, e o pai não vai dar contas do filho, nem o filho do pai. É isso que nós também ensinamos.
Então, maldição hereditária não é o bisneto ter a consequência do pecado porque o bisavô pecou. Maldição hereditária é se esse bisneto continuar o mesmo pecado, a mesma maldade, se ele, por definição de vida, pelo que ele tem dentro dele, que é a coisa mais perigosa que Deus fez dentro de nós, que é o poder de escolha ou livre-arbítrio, que eu creio que não cessou depois do pecado, essa é a minha fé, mesmo quando era presbiteriano do Brasil, a gente já discutia sobre esse assunto, creio que o homem continua com livre-arbítrio. Sabia que o senhor tinha alguma coisa presbiteriana, falei. Então, a continuidade é encher a medida dos pais. Então, você falou do ritual, né? Na verdade, o ritual é o que a Bíblia ensina. Você receber Jesus, você entra fé, entra arrependimento, entra confissão de pecados. Para mim, isso é ritual da Bíblia. O que a Bíblia ensina. Eu ensino exatamente esses pontos. Não tem ritual inventado, não. Então, o senhor não concorda com essa história de que, por causa da maldição hereditária, os elementos de uma determinada família vão morrer todos do mesmo jeito ou vão sofrer todos do mesmo pecado? Não tem nada a ver? Tem a ver se eles não conhecerem Jesus, né? Se conhecerem Jesus, Jesus levou essa maldição também, ou essas consequências de pecado. Então, na verdade, assim, o meu entendimento de libertação é tudo vai passar, e eu sei que eu, Daniel, você, todo o crente, né? Nós somos crentes, acreditamos que em Cristo tudo é resolvido. Mas resolvido em que momento? No momento da conversão ou tem que ter depois? Aí que é onde eu bato na tecla dessas 3 doutrinas que são 3 vagões diferentes. A justificação pela fé, a regeneração, que é o novo nascimento operado pelo Espírito Santo em nós, e a santificação, que é essa parceria entre nós e Deus em vida, seja culto, adoração. Senão, não precisamos de igreja, precisamos de culto da família, culto de vitória, culto de não sei o quê. Não pode confundir libertação com santificação. Sim, mas libertação faz parte Porque o que é santificação? Uma coisa pode fazer parte da outra, mas não é... Quando a gente fala de maldição hereditária, apóstolo, nós estamos falando de... Eu vou usar a frase da minha professora que me ensinou maldição hereditária, doutora Neuza Etioca. Sim. O senhor conhece? Conheço. Ela falou bem assim, eu responder uma pergunta minha, por sinal. Ela respondeu dessa forma. A questão é a seguinte, o crente se converte, vem lá de uma família de feiticeiros. De feiticeiros. Né? Então, o diabo tem legalidade sobre aquela vida lá. Sim. Muito bem. Aí o cara aceita Jesus, ele se converte, certo? Ela está falando. Jesus entra na vida dessa pessoa porque ela se arrependeu e Jesus entra. Claro. Porém, o diabo vai à presença de Deus e diz, ele não renunciou explicitamente aos pactos que foram feitos lá na antiguidade, e então eu ainda tenho direito nesse espaço. E ela respondeu da seguinte forma, reverendo, Deus é justo. Então, o diabo reivindica um espaço de justiça. Eu tenho direitos sobre essa vida porque essa vida não renunciou aos pactos que foram feitos comigo. Não é assim que eles ensinam? Isso, ensinamento, a espinha dorsal é fundamentada nisso. Posso falar uma frase? O senhor fala, depois o Daniel. Tá. Uma frase que eu gosto muito do Watchman Nee, no livro, num dos livros, do primeiro livro, na verdade, do Homem Espiritual, o livro Homem Espiritual, volume 1. Essa frase eu achei fantástica, ele está falando de contextos de libertação, não lembro agora o número da página, é lógico, é um livro volumoso, e ele diz assim, a obra de Cristo, objetivamente, é perfeita e completa, nada se lhe pode acrescentar, aí ele, vírgula, mas a obra de Jesus, subjetivamente, é um produto inacabado, ou seja, dentro de mim é um produto inacabado. Nenhum de nós pode dizer, eu já estou 100%. Por quê? Porque até para ter o rema, até para conhecer a verdade em detalhes de vida, até para eu fazer essa caminhada de volta, porque o filho pródigo era filho, ele não estava caminhando de volta para se tornar filho, na história que Jesus contou. Ele estava fazendo uma caminhada de volta para ser restaurada a convivência, a comunhão. Então, nesse sentido é que eu entendo qualquer processo de libertação, incluindo esse de demônios que tenham... Mas o diabo tem direito sobre a vida de um crente? Se ele der espaço, segundo o apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo, ele está falando para crentes. Dar lugar né? ao diabo é pecar. Então, certo? Mas não. É brecha? Não, nisso que eu estou mencionando. O diabo vai a Deus e reivindica e por isso que o crente tem problema.
Então, mas eu não posso fazer a separação entre... não posso dissociar pecado e maldição. Por quê? O Daniel citou o texto de Provérbios dizendo: maldição sem causa não prospera. É verdade, isso é verdade. Então, qual é a causa da maldição? Pecado. A única causa de maldição... Então, mas a causa de maldição é o pecado. Por exemplo, aquele texto de Geazi que foi lá e enganou o Eliseu lá, mentindo lá para o Naamã. A lepra dele passou à família por causa de uma brecha do pai. Foi o que Eliseu falou: a lepra de Naamã vai passar para você e sua descendência. Ou seja, é uma história, um fato histórico descrito na palavra, né? Daniel? Bom, Jó era um homem justo. Satanás foi lá e falou: ó, posso tocar nele? Então, nesse caso, ele pediu permissão, mas isso não legitima nenhuma maldição, porque não há nada anterior à vida de Jó que pudesse dar essa legitimidade ao diabo de pleitear, né, a tocar em Jó. Então, eu acho que essa questão é um pouco fragmentada. Esse conceito de maldição, ela vem dos Estados Unidos. Nós importamos essa ideia de Peter Wagner, veio para cá. Então, o brasileiro abraçou isso e criou doutrinas em cima disso. Muitas dessas doutrinas humanas. Você foi ensinado assim também, né? Foi ensinado assim, foi ensinado assim. E eu posso dar um breve testemunho? Claro. Isso realmente foi transformador na minha vida. Eu não vou citar nomes, tá? Quero preservar pessoas. Mas eu participei de um sistema de libertação, e esse processo de libertação, para mim, levou cerca de 3 anos, né? Até tudo vir à tona, tal, matéria-prima para o livro. Só que o grupo de intercessores, que tem uma ministradora central, esse é o clássico, né? E tem um grupo de intercessores que tem as revelações e vão dizendo lá: olha, fala isso, fala aquilo, porque Deus está revelando, Deus está mostrando. E eram horas disso. Então, houve um determinado momento, né, que eu quis testar se Deus estava falando verdade ou não. Se Deus falava com aquelas pessoas. Não. Veja bem, eu sou recém-convertido, né? Eu tinha uma influência do satanismo muito forte ainda. A conversão é imediata, mas a transformação é um processo. E o grande desafio do cristão é se manter em pé. Aquele que está em pé que vigie para que não caia. Então, de repente, eu inventei alguma história. Houve algumas ocasiões que eu inventei. E falava isso para minha noiva, depois minha esposa Isabela. Inventei uma história e testificava: realmente, Deus mostrou. E aquilo me desacreditou. Falei: puxa, então Deus não fala com essas pessoas. Mais uma vez, houve um intercessor, duas pessoas diferentes, que participaram, e eu falei, inventei uma história esdrúxula. Não, isso não aconteceu. Deus está mostrando como foi esse dia. Foi assim, foi assim, foi assim. Talvez você tenha tido um sonho. Talvez isso aí foi um delírio, mas isso não aconteceu. Aconteceu desse jeito, arrepiei, né? Aí eu fui falar com aquele intercessor no final. Falei: como é que você ouviu? Deus fala: você quer poder? Falei: poxa, quero. Leia a Bíblia. Conheça a palavra, conhecimento gera poder. E comecei a ler a Bíblia. E eu me deparei num texto que Jesus acalma a tempestade, ele repreende a tempestade. E os discípulos ficam atônitos e dizem: quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem? E eu comecei a querer conhecer quem era aquele homem que os ventos e o mar obedecem. E comecei a estudar, e casualmente comecei a estudar a vida de Paulo, né? E vi que Paulo também perseguia os cristãos. Eu criei uma grande identidade com Paulo, né? Ele perseguia, puxa, eu também. Ele era desacreditado no começo, puxa, eu também. Ele foi perseguido, eu também sou, né? Então criou uma intimidade, mas Paulo nunca desistiu. Nada vai me separar do amor de Deus, né? Quanto mais ataques ele sofria, maior era aquela fé dele, né? Então é algo extraordinário. Aquilo foi transformador na minha vida, porque foi contrário a tudo aquilo que me ensinaram. Quer dizer, o cristão, sim, ele pode sofrer doença, ele pode sofrer naufrágio, pode sofrer picada de cobra. Paulo foi preso, e isso não quer dizer que ele seja rechaçado pelo diabo, mas quer dizer uma permissão de Deus para fortalecer a fé dele. Isso fortaleceu a minha fé. Na tribulação, por isso que Paulo escreve: a tribulação me produz experiência e esperança, né? Então isso nos fortalece, nos abrilhanta. Isso é uma musculação espiritual. E vale um último adendo, eu não queria deixar esse programa sem falar sobre isso, a questão genética. Às vezes tem pais que têm problemas mentais, esquizofrenia, por exemplo. Você pode herdar isso para o filho. O filho herda um patrimônio genético. A gente pode ter problema de coração, de estômago. Então, às vezes as pessoas estão tendo delírios, e acham que estão tendo visões. Estão escutando vozes, são esquizofrênicos e acham que estão escutando demônios. Então, a gente, antes de ponderar as causas espirituais, descarta as naturais. Gente, psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é médico formado que vai te ajudar desses desbalanços bioquímicos que ocorrem
ocorre no nosso cérebro, tem medicação, tem tratamento, sou plenamente a favor disso. Eu conheci pessoas que vinham apavoradas para mim, que via demônio assim atrás da cortina, e você via que aquela pessoa tinha um problema mental. Fez tratamento, Daniel, agradeço a Deus por ter te usado como instrumento, hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada. Não que não exista, existe realmente a manifestação demoníaca, mas hoje a gente exacerba, porque tem a neurolinguística, tem o efeito manada, tem a sugestão, né? Se todo mundo fala, olha, estamos vendo um anjo ali, se alguém falar que não está vendo, ele não é espiritual, então ele diz que está vendo. Todo mundo caiu, se eu não cair, eu não sou espiritual, eu tenho que cair, né? Então eu tenho que rodar. Então, nós temos que ser sóbrios, né? É o que Paulo, seja sóbrios e vigiai, né? É assim que a gente combate o bom combate, com sobriedade, com equilíbrio, com mansidão e olhando com Cristo o nosso centro de vida. Hélio Júnior Vasconcelos, uma pessoa que tem um histórico na família de doença hereditária seria uma maldição hereditária? Ele diz, caso não, né? Acho que é claro que não. Uhum. Então, essa doença seria uma bênção? Acredito que não. E não dá para dar uma resposta neutra quanto a isso, né? André Nunes da Silva, não existe maldição hereditária. A questão de Adão foi uma consequência do pecado, mas não maldição hereditária. Adriano Alexandre, nenhuma condenação ou acusação ou maldição há para os que se encontram em união ao Messias, Yeshua, porque não vivem mais segundo suas concupiscências, mas andam de acordo com a Torá do Espírito que produz vida. Marcel Castilho das Neves, meu cunhado, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Texto que o irmão Daniel já explicou aqui. Vamos ver o que os crentes disseram ao Zeca sobre esse assunto que todo mundo gosta de falar. Vamos lá. Maldição hereditária. Você acha que a Bíblia ensina esse tipo de maldição? Erros dos nossos pais que nos afetam espiritualmente hoje? Não creio de maneira nenhuma que a Bíblia ensine isso. Deus, na verdade, ele nos ensina que o pecado, né, nos traz consequências muito graves para a nossa vida. Então a escolha é nossa. Todas as vezes que nós decidimos algo na nossa vida, com certeza isso terá uma consequência, né? Nós escolhemos aquilo que nós plantamos, mas o que nós vamos colher, isso a gente não escolhe, né? A colheita, na verdade, é o reflexo daquilo que a gente plantou. Eu não acredito em maldição hereditária, né? Eu acho que cada um tem uma chamada e um propósito de Deus na vida. Não, acho que não, porque, é só você não fazer a mesma coisa, entendeu? Não fazer a mesma coisa, não pegar o exemplo de mal que ele fez. Tem erros que nossos pais cometeram lá atrás, que hoje a gente vê e pode afetar um pouco, sim. Vamos lá, apóstolo Maurivan, vocês fazem culto de libertação, né? De quebra de maldição. Eu não uso essa palavra, né? Quebra, já falei. Tá. Quando conheci o Géser, okay. Ele tinha acabado de sair da Metodista, tal, isso. Tinha fundado a missão Shekinah, isso faz muitos anos. Ele fazia uma espécie de regressãozinha. O senhor faz também? Não faço não. O que você chama de regressão? Para pesquisar lá na infância, se você não deu alguma oração brecha. do ventre, né? Uma coisa assim que era. Se você não deu alguma brecha, alguma legalidade para o diabo, não participou de algum ritual, de alguma coisa, que justifique um problema que você não consegue vencer. Então, eu estou batendo na tecla sobre rejeitar maldições e não quebrar, porque Jesus já fez tudo na cruz. Na verdade, o aoristo, o verbo passado perfeito que Isaías usa, em Isaías 53, é muito claro ali, muito forte. Ele verdadeiramente tomou sobre si nossas dores e enfermidades, levou transgressões. Então, Isaías, antes que Jesus viesse como pessoa, ele já disse que ele veio, que ele fez, né? E o tetelestai de Jesus é muito, muito lógico, muito claro. Então, como eu disse, o ministro de libertação, ele não acrescenta nada à obra de Cristo, ele apenas toma posse do que Jesus fez. Então, eu estou com uma enfermidade ou qualquer pecado. Quando eu tenho um pecado, o que a Bíblia ensina, já foi dito aqui, eu confessar. Jesus não pode confessar pecado, quem tem que confessar sou eu. Porque Jesus, ele pôde levar o pecado, confessar não, que ele nunca teve pecado na vida. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, num culto onde eu estou liberto, se eu não confessar pecado, eu não sou curado, foi dito aqui, Tiago.
Então, na verdade, a confissão de pecados é uma parte muito importante da Bíblia. Eu estava assim, em um culto, só lembrando no Bom Retiro uma vez, e estava lá um pregador falando e o outro da igreja falou assim, nada dessa coisa aí é verdade, porque eu já passei pelo Calvário. E aí eu disse, olha, 1 de João 1, versículo 7, 8 e 9, é importante entender os três. Primeiro, 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí o 8 diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E o 9 diz para eu confessar. Então, na verdade, a obra de Cristo, o meu entendimento de que eu tenho, que o pecado, senão eu sou mentiroso e eu vou confessar. Essa é a minha parte. Então, na verdade, é isso que a gente faz. Eu acredito que todo culto termina sendo adoração, libertação. Os avivamentos vinham de quebrantamentos. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Gosto muito de uma palavra do T.L. Osborne, quando ele ministrava a cura, o homem morreu com 90 e tantos anos sem nenhuma doença, e a rede aqui gosta muito do T.L. Osborne, eu também, e ele dizia, quando entrava alguma coisa de diabo, ele dizia, pobre diabo, poor devil, né? Então, quer dizer, diabo nada é o que ele cria na obra de Cristo, eu também creio, por isso que eu ministro libertação. Então, mas o senhor há de convir que seus colegas da maldição hereditária são bem... Bom, eu ministro assim, como eu estou falando aqui. É o caso do filho pródigo. O filho pródigo fez um monte de bobagem. Quando ele volta, ele não chega necessariamente a pedir perdão ao pai. Porque o pai não se ofende, porque o amor dele transcende, né, a isso, né? Mas a atitude dele de arrependimento vale mais. Então, apenas confessar por ritual não funciona. Porque às vezes tem essas confissões coletivas, né? Eu aprendi esse modelo também. Não funciona. Se não tiver arrependimento verdadeiro, a mudança de rota, não adianta. Você vai continuar no atoleiro ali do pecado, né? Vai continuar lá. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quem quiser continuar a conversa, o apóstolo Maurivan Galdino Costa, da Igreja Apostólica Rebentes da Oliveira, e o irmão Daniel Mastral, do Ministério Guerreiros da Luz, estão à sua disposição. O contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado parcial da enquete? 71% disseram que não. Olha lá, a Bíblia não dá base não. Tá bom. A gente se vê no próximo Vejam Só. Fiquem na paz. Thank you.